Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo Ehud Olmert, ex-primeiro-ministro de Israel. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Bago. Eu queria perguntar sobre as implicações internas do conflito atual. Quando observamos a escala, a duração e a intensidade dos combates nos últimos 2 anos, como você avalia o impacto tanto na segurança quanto na sociedade israelense? Bem, como todos vocês sabem, o conflito nesse momento, quero dizer, em 7 de outubro de 2023, começou por causa de um ataque extremamente cruel, horrível, bárbaro e brutal das legiões do Hamas contra civis israelenses. É preciso enfatizar que o ataque do Hamas não teve como alvo soldados, nem quartéis, acampamentos ou instalações militares. Eles invadiram as casas das pessoas e mataram, mutilaram, decapitaram e estupraram pessoas em suas salas e quartos. Portanto, é claro que o impacto foi monumental. Nunca havia ocorrido nada dessa natureza antes para o povo de Israel. Mais de 1.200 civis foram massacrados da forma mais horrenda possível. E a reação imediata da maioria dos israelenses foi que precisávamos ir atrás de todos os assassinos imediatamente para eliminá-los. Precisamos distinguir entre o perigo de segurança realista da situação no Sul, em primeiro lugar, e o que realmente aconteceu naquele dia. Você me perguntou então se havia algum perigo sério para a própria sobrevivência do Estado de Israel, na parte sul, por causa de um possível ataque do Hamas. Eu teria dito, naquela época, que não havia. E ainda digo mesmo hoje que no dia 7 de outubro, apesar do que aconteceu, não havia um perigo real, genuíno e concreto para a segurança do Estado de Israel. O que aconteceu foi que o Estado de Israel, que é enormemente poderoso do ponto de vista militar, não estava lá para defender as pessoas que vivem ali. Supondo que saibamos que o Hamas está lá, construímos instalações militares, sistemas de defesa tecnológica, e deveríamos ter um exército com algumas legiões de infantaria, tanques, helicópteros e aviões em alerta em caso de ataque. Se todo esse poder estivesse em ação quando o ataque aconteceu, nada teria ocorrido. Eles teriam sido destruídos em poucas horas, expulsos, e nunca mais voltariam. Portanto, o perigo, objetivamente falando, não era realista se tivéssemos aplicado todos os sistemas de defesa necessários para estarmos prontos em caso de ataque. Mas quando não havia exército, nenhum sistema de defesa em operação, nenhum tanque, nenhuma força militar, nenhum helicóptero, nada, nenhum soldado em alerta, eles simplesmente fizeram uma viagem. Cruzaram a fronteira com seus carros e motocicletas e entraram nos assentamentos e nas casas sem que ninguém os enfrentasse ou se defendesse. O resultado, portanto, foi devastador. Mas isso não foi consequência de uma falta de capacidade de defesa de Israel. Foi resultado de arrogância, complacência e excesso de confiança, que causaram a total ausência das forças de defesa. Se elas estivessem lá, nada teria acontecido. Você tem sido um tanto crítico em relação à resposta do primeiro-ministro Netanyahu a esses ataques. O que você acha da liderança dele e o que ele deveria ter feito de diferente? Olha, a contraofensiva israelense acabou sendo inevitável, certo? Então eu não fui contra a reação israelense quando ela aconteceu. O fato de ter acontecido, como eu disse antes, foi resultado da complacência e da arrogância que, na minha opinião, foram representadas pela atitude de Netanyahu e pelo fato de ele realmente acreditar que podia ignorar a autoridade palestina, o parceiro natural para negociações de paz. E, em vez disso, flertar com o Hamas, comprando algum tipo de cooperação tácita com Israel, por meio dos fundos que ele permitiu que fossem transferidos a eles do Catar, centenas de milhões de dólares.
Ele achou que podia comprá-los com dinheiro como modo de vida. Minha primeira crítica ao governo é sobre o que aconteceu ao longo dos anos que antecederam 7 de outubro de 2023. O fato de termos deixado de manter um contato significativo com a autoridade palestina, de termos evitado negociar ou estabelecer um processo real de paz abrangente entre nós e os palestinos, foi um erro histórico dramático que não pode ser esquecido nem perdoado. Esse fracasso levou a uma dependência total da cooperação tácita entre nós e o Hamas. Netanyahu acabou se revelando o maior aliado do Hamas. Netanyahu foi quem forneceu todo o apoio militar e financeiro que permitiu ao Hamas construir a cidade subterrânea de túneis em Gaza e comprar e produzir milhares de foguetes. Foguetes que eles puderam fabricar graças ao dinheiro recebido do Catar, por meio dos bons ofícios do governo israelense e do primeiro-ministro de Israel. Então essa é a estratégia, o conceito. A total falta de compreensão de que fazer a paz com a autoridade palestina é o verdadeiro interesse estratégico do Estado de Israel, em vez de tentar administrar o conflito, evitando a paz e negociando tacitamente com o Hamas por meio do Catar. Esse foi o grande erro que causou os eventos de 7 de outubro, em primeiro lugar. A segunda questão é, quando decidimos reagir, quão inteligente foi essa reação? Quão útil foi a reação? Tenho que dizer, antes de tudo, que ela era inevitável. O fato de o dia 7 de outubro ter acontecido, como eu disse, foi resultado de erros israelenses. Mas quando aconteceu, nenhum país do mundo poderia tolerar o massacre de tantas pessoas e a destruição causada por esse ataque sem reagir. Portanto, era óbvio que teríamos que responder e que nossa reação teria que ter como alvo os líderes do Hamas em Gaza. Também era óbvio para todos que eles estavam se escondendo dentro dos centros urbanos de Gaza, tanto acima quanto abaixo do solo, em hospitais, instalações públicas, mesquitas, escolas e residências particulares. Portanto, atingir os líderes do Hamas inevitavelmente causou, como de fato causou, enormes danos colaterais. E, portanto, e acho que isso era óbvio para todos, quando o presidente Biden, o primeiro-ministro Rishi Sunak no Reino Unido, o presidente Macron, o chanceler Scholz, a primeira-ministra Meloni e todos os líderes europeus, americanos e de outras partes do mundo disseram que Israel tem o direito de ir atrás deles, sabiam que muitos palestinos seriam mortos e que alguns dos mortos não estariam envolvidos com o terrorismo. Mas, dadas as circunstâncias, foi um resultado inevitável do direito de Israel de perseguir os líderes do Hamas. A questão é, em primeiro lugar, até que ponto poderíamos continuar? E, em segundo lugar, qual era a estratégia de Israel diante da reação militar que realizamos? Qual era a estratégia para o dia seguinte? Agora, o problema foi que, primeiro, continuamos lutando e lutando, o enorme poder militar de Israel contra esses terroristas. E, em certo momento, chegamos a um ponto em que ações militares adicionais não produziam nenhum resultado que valesse o custo em vidas de soldados israelenses, o custo em vidas de reféns israelenses, alguns dos quais, sabemos, perderam a vida como resultado dos ataques israelenses e das reações daqueles que os sequestraram, e também o custo em vidas de palestinos não envolvidos. Mas o fracasso mais dramático do governo israelense foi sua incapacidade de oferecer uma visão para o dia seguinte, para nós e para Gaza. Qual era o plano de Israel? Todos perguntavam ao primeiro-ministro. Certo, primeiro-ministro, o senhor quer matar, matar, matar. Tudo bem, mais. Mas o que o senhor tem em mente para o dia seguinte? Qual é a visão? Qual é o horizonte político que Israel propõe? A falta de um horizonte político foi, na minha opinião, o maior erro,
aquele que fez a comunidade internacional perder a paciência com a continuidade dos ataques israelenses. E acho que isso atingiu o auge em março de 2025, quando o primeiro-ministro decidiu não continuar o processo de negociação que havia começado. Havia um acordo, patrocinado pelos Estados Unidos, de que após 18 de março de 2025, continuaríamos as negociações para encerrar a guerra e devolver todos os reféns. For the end of the war and the return of all the hostages. And Netanyahu decided that he wants to expand the war. E Netanyahu decidiu que queria expandir a guerra. Então a comunidade internacional disse: por que você quer expandir a guerra? Podemos encerrá-la e trazer todos os reféns de volta. E isso não foi dito apenas pela comunidade internacional, mas por milhares de israelenses. Não apenas pela base, não apenas pelas pessoas nas ruas, mas também pelos mais altos ex-generais e comandantes militares israelenses. O ex-comandante-chefe do exército israelense, o chefe do Mossad e o chefe dos serviços de segurança. Todos assinaram uma petição dizendo: não precisamos expandir a guerra, não precisamos perder mais soldados, não precisamos perder mais reféns, não precisamos continuar matando palestinos que não estão envolvidos. Encerre a guerra agora. Involved Palestinians and the war now. And when Netanyahu decided to continue, e quando Netanyahu decidiu continuar a guerra, ela perdeu sua legitimidade, não apenas em Israel, mas em todo o mundo. Isso causou uma erosão dramática no status do Estado de Israel globalmente. Os tumultos, as manifestações e os movimentos de protesto ao redor do mundo causaram grandes danos à reputação de Israel e à sua posição internacional. Into the status of the State of Israel across the world. So, how is this manifested itself? Então, como isso tem se refletido no sentimento entre o público israelense? Como você vê a guerra afetando, digamos, a coesão social? E há preocupações sobre o ethos nacional de Israel? Ou trata-se mais das reações vindas do exterior? The reactions from abroad. Acho que, veja, as reações do exterior não estão tornando a vida muito fácil ou agradável para nenhum de nós. Eu mesmo estou viajando pelo mundo, voando para diferentes partes do planeta toda semana. Na semana passada estive no Japão e depois em Berlim. Nessa semana estarei em Londres e depois voltarei à Alemanha e assim por diante. Estou tentando explicar e apresentar as diferentes perspectivas que muitos israelenses têm. E não é fácil, não é simples. Fico bastante encorajado pela boa reação que recebo pessoalmente quando tento explicar às pessoas que sou apenas um indivíduo, mas falo por milhões de israelenses que discordam do governo. As pessoas precisam saber que uma grande parte da opinião pública israelense não apoia essas políticas. A continuação dos combates em Gaza, a morte de palestinos não envolvidos, as atrocidades cometidas pelos jovens dos assentamentos na Cisjordânia contra palestinos inocentes. Portanto, é muito importante as pessoas ao redor do mundo entendam que o governo não representa necessariamente a população. The government does not necessarily represent all of the population, and we are rioting and demonstrating on the daily. Estamos protestando e nos manifestando diariamente nas ruas de Tel Aviv, Jerusalém e por todo o país, de uma forma muito dramática. Mas enquanto este governo estiver no poder, não é tão simples, porque às vezes as pessoas me dizem: ok, é isso que você diz, mas agora o ministro da Segurança Nacional, Ben-Gvir, ou o ministro das Finanças, Smotrich, ou o primeiro-ministro, ou o ministro da Defesa, estão dizendo coisas diferentes. Eles dizem que precisamos matar todo mundo, destruir tudo e assim por diante. Então, ok, mas como podemos tolerar isso? Eu sei que é um problema. Estamos tentando combater isso. I know this is a problem. We are trying to battle it, and I hope that we will succeed to ultimately. E espero que consigamos, em última instância, restaurar os valores básicos e as atitudes fundamentais que caracterizaram o Estado de Israel por gerações, trazendo-os de volta ao centro do palco. Não é fácil, porque o movimento de protesto em Israel, na verdade, começou antes de 7 de outubro, quando o primeiro-ministro, após ter sido indiciado por acusações criminais graves no Tribunal Distrital de Jerusalém,
Começou a tentar mudar o sistema judiciário para se livrar do perigo de perder seu cargo e ser condenado em um tribunal. E agora eles continuam tentando alterar algumas das leis democráticas básicas do Estado de Israel. Eles não reconhecem o governo e o governo não reconhece a Suprema Corte de Justiça. O ministro da Justiça diz que não reconhece o presidente da Suprema Corte e assim por diante. Portanto, estamos no meio de uma batalha que polarizou e dividiu a sociedade israelense e que enfraqueceu o Estado de Israel. Acho que, de acordo com todas as pesquisas em Israel, mais de 60% dos israelenses, uma clara maioria, não confiam no primeiro-ministro israelense e não acreditam que o que motiva o governo sejam os verdadeiros e genuínos interesses do Estado de Israel, mas sim os interesses políticos do governo e do primeiro-ministro. Alguns observadores alertaram que pode até haver risco de uma guerra civil. Você acha que isso é um exagero ou não está fora de questão? O risco não é exagerado. Espero que isso não aconteça, mas não estou feliz nem tranquilo. Acho que eles levaram a situação a um extremo que desafia a estabilidade do nosso sistema democrático e também a estabilidade das nossas relações sociais entre diferentes setores da população israelense dentro do nosso país, em grande parte como resultado da incitação e da polarização que têm sido fortemente promovidas pelo governo. Israel sempre foi muito dependente de sua parceria com os Estados Unidos. Mas como você vê a segurança israelense sendo afetada pela mudança na distribuição internacional de poder? Os Estados-membros, em um sistema mais multipolar, parecem ter menos influência no Oriente Médio. E quando os americanos precisam definir prioridades, isso provavelmente alimentará vozes mais críticas sobre onde eles devem estar presentes. Por exemplo, na Europa, há o desejo de reduzir a prioridade, e também há mais críticas agora sobre oferecer apoio excessivo a Israel. Como você vê se ajustando a essas mudanças de poder? Acho que você está exagerando um pouco. As mudanças em... Bem, acho que se há algo que foi comprovado e mostrado de forma muito dramática, é que a influência dos Estados Unidos na região, na verdade, cresceu de maneira significativa. Não sei o quão estável isso é, não sei o quão consistente será. Isso ainda precisa ser visto. E sabemos que estamos lidando com um presidente que todos dizem ser completamente imprevisível. Então, não sabemos qual será a política de Trump amanhã. Ele mesmo não sabe. Como poderíamos saber? Mas ao mesmo tempo, não se esqueça, os Estados Unidos atacaram o Irã, algo que 5 presidentes americanos antes de Trump prometeram fazer para impedir, não necessariamente atacar, mas impedir o Irã de continuar seu programa nuclear. E apenas Trump realmente transformou isso em um ataque aéreo militar contra o Irã de uma forma muito dramática. Além disso, ele organizou a Conferência de Sharm el-Sheikh, onde reuniu líderes de todas as partes do mundo, da Turquia à Indonésia, passando pelos Sauditas, pelos Emirados, pelo Egito, pela Jordânia e por todos os outros. Então, em primeiro lugar, não acho que a influência americana tenha sido necessariamente reduzida. Talvez pelo contrário. Mas acredito que uma coisa que ficou evidente da forma mais dramática possível foi a enorme superioridade militar de Israel. O Hezbollah está mais ou menos fora de cena. Certo. Eles estão tentando agora restaurar algo, reconstruir algo, mas nós sabemos o que aconteceu com eles, certo? E Nasrallah não está mais entre nós. Assad e a administração síria colapsaram e os Estados Unidos agora estão recebendo Abu Mohammad al-Julani, o novo presidente da Síria, e vão assinar um acordo de cooperação entre os Estados Unidos e a Síria que foi uma base para o Irã e para a Rússia por muitos anos. Então, essa também é uma mudança positiva do ponto de vista dos interesses de segurança do Estado de Israel.
O episódio dos Houthis não é realmente sério e sabemos como lidar com eles, se necessário. O Hamas mal existe. As milícias iranianas no Iraque estão quase inexistentes. Então eu acho que do ponto de vista militar, o que se manifestou em primeiro lugar é uma presença política crescente e também uma potencial presença militar dos Estados Unidos na região. E em segundo lugar, uma enorme superioridade militar israelense. Israel tem sido bem-sucedido em controlar as áreas ao redor de Teherã, eliminando 30 ou mais dos líderes militares e políticos mais importantes da Guarda Revolucionária ali. E quando Israel foi atacado por mísseis balísticos, não apenas Israel, mas também os Estados Unidos, o Reino Unido e a França participaram da defesa do Estado de Israel, junto com alguns países árabes, Arábia Saudita, Jordânia, Egito e outros. A posição de segurança de Israel está muito melhor. A força de Israel, a capacidade de Israel de se defender, está muito melhor. A retórica de Israel, as declarações feitas pelo primeiro-ministro e pelos outros ministros, junto com seus apoiadores messiânicos, é ultrajante, inaceitável e não representa as reais necessidades nacionais do Estado de Israel. Portanto, a aparência é diferente da situação real de Israel. Estamos em uma posição muito melhor. E, pessoalmente, acredito que estamos em condições de assumir todos os riscos necessários para iniciar um processo significativo de negociações, abrindo um diálogo com a autoridade palestina para começar a construir um processo que nos leve a uma solução abrangente baseada em 2 estados. Em termos de encontrar uma solução diplomática com os iranianos, você vê algum caminho possível? Porque eu sei que houve, é claro, um ataque neste ano ao Irã, mas em 2023, depois que a China intermediou a reconciliação entre a Arábia Saudita e o Irã, vimos que o ex-diretor do Mossad, Efraim Halevi, argumentou que Israel também deveria considerar buscar uma melhora nas relações com o Irã. Você acha que há algum interesse em Israel neste momento em encontrar um acordo político com os iranianos, ou o clima mudou demais? Fui ministro de Israel e tentei entrar em contato com os iranianos, sentar com eles e dizer: ouçam, já está na hora. Chega. Vocês não podem nos destruir, e nós não podemos destruir vocês. Se acham que podem nos enganar com todos os seus representantes no Líbano, em Gaza, na Síria e no Iraque, acho que já perceberam que isso não funciona. Então por que não começar a mudar de direção? Não sei se o Irã estaria pronto para isso, mas não tenho certeza de que não vale a pena tentar. E como eu disse, se eu fosse primeiro-ministro, é isso que eu teria feito. Prime Minister, that's what I would have done. Só mais uma pergunta rápida. Na verdade, eu o conheci em 2018, no Cazaquistão. Naquela época, o senhor falava sobre a importância do relacionamento, que a estabilidade estratégica também dependia, em certa medida, das boas relações entre a Rússia e Israel, valorizadas por ambos os lados. Mas nos últimos anos, creio que por 2 motivos, um sendo o apoio de Israel à Ucrânia e o outro os laços mais estreitos da Rússia com o Irã, vemos que as relações não são mais como antes. O senhor vê algum motivo de preocupação ou acha que as divisões ou rupturas estão sendo exageradas? Olha, acabei de ouvir que o Cazaquistão quer aderir aos acordos de Abraão. Isso é um pouco engraçado, considerando o fato de que temos relações diplomáticas com o Cazaquistão há 30 anos. Você sabe, os acordos de Abraão foram assinados por países que não tinham relações antes. O Cazaquistão estaria aderindo, já tendo uma cooperação pacífica e amistosa com o Estado de Israel há muitos anos. Então, eu acho que, veja, Israel está em uma boa posição agora, se quiser seguir uma política diferente da de Ben-Gvir e Smotrich. Se estivermos realmente interessados em reconstruir o potencial de Israel, as conquistas em alta tecnologia, o sucesso econômico, a cooperação acadêmica que desenvolvemos, então realmente não há limite para as oportunidades que temos pela frente, e seremos capazes de aproveitá-las.
and we will be able to handle. But this is a question whether the government of Israel, the president. Mas a questão é se o governo de Israel, o governo atual, está interessado em tudo isso, ou se está focado em realizar esses sonhos messiânicos de liberdade, tomar Gaza para reassentar judeus e em seguida expulsar todos os árabes e palestinos da Cisjordânia para reassentá-los e integrá-los lá. Acho que essa é a estratégia. Penso que a maneira de mudar a situação é nos livrarmos do nosso governo, e espero que isso aconteça em breve. Então, acredito que poderemos recomeçar com conversas estratégicas não apenas com os americanos, que são nossos parceiros e defensores naturais, não só com os sauditas, os emiradenses e outros países da região, mas também restabelecendo a confiança que antes existia entre nós e a Rússia e entre nós e os chineses. Bem, muito obrigado por dedicar seu tempo. Eu realmente aprecio isso. Obrigado, Sr. Dizem.